Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio A Hora da Ação, comigo, Leonardo Lopes, transmitido aqui pela Web Rádio CBR com exclusividade e também no canal YouTube A Hora da Ação. Então, bora lá, vamos juntos a mais esse episódio. É com grande entusiasmo, energia positiva e muita gratidão a você que inicia o podcast de hoje. E o que nós vamos falar aqui? Vamos juntos identificar os principais problemas que impedem de você despertar todo o poder que há dentro de si mesmo. Sim, existe um poder não sobrenatural, não é um poder místico, não é nada de bruxaria, feitiçaria ou algo do tipo. É simplesmente o que está escondido dentro de nós mesmos, seres humanos normais e também mortais, como nós somos, mas que é possível extrair e colocar isso para fora, né? Nós já falamos aqui muitas vezes de propósito, né? E o propósito tem sim a ver com esse poder que há dentro de nós. E qual é o poder que há dentro de nós? Bem, para a gente identificar esse poder, que o poder não é único, existem diversos tipos de poderes e cada um tem que identificar os seus. É como os dons, né? Muitas pessoas chamam de dons. Na verdade, é o poder que há dentro de si mesmo. É por isso que muita gente tem dificuldade para encontrar vocação, né? O que eu vou fazer na minha vida profissional ou até na minha vida, digamos, amorosa, né? Se vou seguir alguma conduta espiritual que pode ou não casar, enfim, coisas nesse sentido. A vocação, como é que descobre essa vocação do que a gente quer e nasceu para ser, né? Porque muitas vezes as pessoas vivem anos e anos, inclusive morrem, sem fazer o que elas vieram aqui no mundo para fazer. Isso envolve a parte espiritual? Lógico que envolve também a parte espiritual, mas aqui eu não estou falando de espiritualidade, estou falando de despertar o poder que há dentro de si, e esse poder não é único para todos, é um poder diferenciado e exclusivo, pois tem inclusive a premissa, o ditado que fala ninguém é igual a ninguém, e está completamente certo esse ditado, né? Tem muitos ditados por aí que não condiz com a realidade, mas esse ditado está totalmente certo, cada um é diferente do outro, ninguém é igual a ninguém. E para que a gente descubra esse poder é preciso fazer algumas determinadas perguntas, porque através de perguntas a gente chega nas respostas. E não é apenas para isso, para tudo, né? Já reparou que a própria ciência faz perguntas para descobrir as coisas? Sim, a própria ciência faz diversas perguntas, questionamentos e muda os dogmas, muda as coisas, né? Por conta de perguntas, por conta de investigações, de testes e mais testes. E nós também devemos fazer esses testes em cada um, né? Cada um de nós devemos fazer esses próprios testes sem a necessidade de outra pessoa. Todos os seres humanos têm a capacidade de identificar o seu propósito, a razão da existência, no campo profissional, no campo também espiritual, né? Em todos os campos que você se sentir meio que perdido na vida, encontrar a missão, encontrar os poderes que há dentro de você, vai fazer sim tudo se transformar. Tudo mesmo se transforma quando identifica esse poder. Quais são as perguntas, né? Se a chave é as perguntas, quais são essas perguntas para que a gente possa identificar? Primeiro ponto, né? Há um mundo dentro de nós que às vezes nós mesmos não percebemos e queremos chegar à perfeição, queremos ser cada vez melhores e melhores, só que muitas vezes nós caminhamos por lados opostos, aí não é o verdadeiro caminho que deveríamos estar seguindo. E quantas pessoas, né? Eu sempre falo que seguem uma vida repetida, com rotina, um trabalho que não satisfaz e que não faz ela avançar na vida, né? Isso é muito grave, isso é gravíssimo, gravíssimo mesmo, porque nunca a pessoa vai ser feliz e nunca vai descobrir esse poder que há dentro dela. Qual é a pergunta? A pergunta é: o que te impede de seguir adiante ou de agir, né? Se você está fazendo algo e você sente ao mesmo tempo que aquilo tem alguma coisa que te trava, alguma coisa que não está confortável, essa é a pergunta mestra para você identificar se está ou não no caminho certo. Então, se você sente que algo está te travando, está te impedindo de ir adiante, de seguir ali dia a dia, está sendo cansativo, está sendo chato, a palavra certa é essa. Se a sua vida está sendo chata, monótona, sem graça, né? Sem sal, como as pessoas também dizem, então é porque você está com sérios problemas no caminho, não está no caminho certo. E por isso que sente essas emoções, sente esses medos, esses
esses receios? Então, essa é a pergunta principal. O que me impede de seguir adiante nesse caminho? O que está travando? O que está te bloqueando? E você parece que não avança naquele lugar onde você está. Se você não está conseguindo avançar, é porque algo ali não está certo e provável que esse caminho não seja o seu. Porque tudo na nossa vida a gente tem que ter vontade de avançar, de melhorar. Se você está fazendo algo como rotina e não tem vontade de melhorar, não tem vontade, não tem perspectiva, está insatisfeito, então grande sinal mesmo, praticamente 100% certeza que você tem que mudar essa direção e você não vai estar com seu poder ali naquele lugar. Então, descobriu o poder pessoal, nada mais é que identificar aonde você está com suas melhores forças. A força de cada um vai ser despertada no lugar que é para ela estar. Então tudo tem a ver com propósito, como sempre falo aqui. Propósito é extremamente importante e o propósito vai variar de cada ser humano para cada ser humano. Por mais que sejam gêmeos, por mais que você seja parecido com outra pessoa, por mais que você seja filho de um profissional de uma determinada área, não significa que você vai ter o mesmo propósito do seu pai, da sua mãe ou de algum familiar. Por mais que você admire, você pode admirar uma bela profissão e você não se identifica com aquilo, não tem problema nenhum. Não é admiração. Admiração a gente tem por várias coisas, não significa que seja aquele caminho para você seguir. E às vezes nós, seres humanos, nos confundimos, né? Quando a gente admira muito alguém, algum cargo, algum tipo de profissão ou até mesmo negócio, você fica achando que aquilo é para você, só porque você admira. Mas admirar não significa que aquele caminho é o ideal, é o perfeito para você estar seguindo, né? Então, essa é a pergunta mestre. Você se sente bem naquilo que está fazendo, mas tem que tentar. É preciso tentar e testar, porque se você não testa, vai ficar muito mais difícil de você saber se é ou não é. Então, constantemente na nossa vida é outra pergunta: você testou? Você testou fazer aquilo? Ou ficou simplesmente na dúvida, perguntando para outras pessoas? As perguntas, note, essas perguntas não é para fazer para outras pessoas, é para fazer para nós mesmos. A gente tem que fazer essas perguntas. Eu estou me sentindo bem no que eu estou fazendo? Se sim, beleza. E eu tenho alguma coisa me impedindo de eu ir adiante, de melhorar? Né? Se tem, é porque, né, não está bom, aquele caminho não é o ideal, né? Tem que resolver isso aí. Se é alguma coisa que você pode tirar do meio do caminho, mas é aquele caminho mesmo, só você, né, tirar os bloqueios, ok, mas na maioria das vezes, se você sente ali uma emoção que não te faz seguir, não te faz dar ânimo para andar, né, para caminhar, para melhorar, então é porque aquele caminho, grande chance de não ser o caminho ideal para você estar seguindo, simplesmente assim, né? Agora, também é importante você reconhecer o seu medo, reconhecer os medos, né? Porque quando a gente vai aventurar, começar uma nova atividade, começar algo que não é comum, não é do seu dia a dia, é óbvio que vai ter medo, é óbvio que as pernas podem tremer e insegurança acontece. Mas as inseguranças acontecem por dois pontos principais. Olha, presta atenção, você só tem segurança de testar algo, porque é importante testar, por esses dois pontos. O ponto, que é o medo de não ser bom o suficiente. Então, digamos que você vai fazer uma profissão nova, vai tentar um negócio novo, você tem medo de não ser bom o suficiente naquilo que você vai fazer. Esse é o medo que trava a maioria das pessoas, o medo de não ser bom o suficiente. Porém, quando você tem esse medo de não ser bom o suficiente, você nem tenta, não testa e nunca vai ser bom o suficiente, porque para ser bom em qualquer coisa é preciso realmente testar, preciso dar o primeiro passo e só depois o primeiro vem o segundo. Eu também já falei isso em outros episódios, que a luz vai se acender igual num caminho, num corredor, né? Que a lâmpada acende automático, mas a lâmpada só vai acender automaticamente se você andar. Se você ficar parado com medo ali, o escuro vai permanecer. Então até as lâmpadas automáticas, elas não acendem, né, se você não andar, né? As outras tem que apertar o botão de interruptor. As que acendem automático, você precisa caminhar para pelo sensor ela acender. Na nossa vida, as coisas também não se acendem se você não caminhar. E outras coisas é necessário você apertar, é necessário você fazer mais processos para dar certo. Em alguns determinados pontos basta caminhar, basta seguir. Não pode nunca ficar parado, porque ficando parado não sai do lugar. Então, o primeiro medo que impede as pessoas de agir é o medo de não ser bom o suficiente. O medo de ser vaiado em público, por exemplo, esse é o medo. É o medo principal. E o outro medo é o medo de não ser amado. O medo de as pessoas te rejeitarem, pessoas às vezes da sua família. Ah, mas eu vou fazer isso, tal, e as pessoas aqui, a família não vai gostar, não vai aprovar, tal. Não se importe com isso, porque quando você se importa com opiniões de terceiros, o que acontece é que sua vida é terceirizada. E não devemos terceirizar
a nossa própria vida. Nada a gente pode terceirizar, nada que é principal. Tudo que é principal na sua vida você não pode terceirizar. Existem várias coisas que é possível sim terceirizar, né? Dentro do negócio é preciso ter pessoas, colaboradores, né? Gente para ajudar, parceria, ok, coisas que você tem que terceirizar, que sejam tarefas, mas o comando do seu navio, digamos assim, da nossa vida, a gente não pode terceirizar. Então, quando você tem receio de outras pessoas não aprovarem aquilo que você deseja fazer, você está terceirizando o comando da sua vida para outra pessoa, como se tivesse um piloto ali, né, que está comandando o seu próprio barco e ele decide para onde você vai, não é você que decide. E aí o destino pode não ser do seu agrado, porque é outra pessoa. Então o seu destino vai ser do agrado do terceiro, né, dessa outra pessoa aí que você está deixando que ele tome o leme. Isso não vai dar bom resultado, né? Não vai dar resultado mesmo. Mas isso a gente acaba fazendo às vezes até com outras pessoas. Então tomem cuidado se você está sendo leme, né, comandante de vidas de outros e não está sendo comandante da própria vida. É importante comandar a própria vida. E como tem gente hoje no mundo que não comanda a própria vida, mas comanda a vida de várias e várias pessoas, familiares, de amigos, de vizinhos, né? Tem muita gente que é famoso na língua popular de fofoqueiro que comanda a vida dos outros, né? Ou tenta comandar e não comanda a própria vida. Dá conselhos para tudo, até o que o governo deveria fazer, o que fulano deveria ter feito, dá conselho para tudo, para especialistas em áreas que ela nem é especialista, né? Quanta gente dá opinião para pessoas, fulano deveria ter feito isso, fulano deveria ter pensado assim, deveria ter agido dessa forma, sendo que ele não analisa as próprias ações, ele não muda, não comanda o seu próprio caminho e fica tentando optar, dar pitaco, né, na vida de terceiros. Então, para descobrir o seu poder pessoal, tem que realmente se identificar e comandar a própria vida sem deixar que outra pessoa comande, porque quando outra pessoa está comandando, você não tem poder nenhum, você não vai conseguir decidir, você não vai conseguir agir, não vai conseguir ter controle, e sem controle nada acontece. O controle é tudo, esse é o controle. Agora, é preciso também entender o impacto e o significado que esse impacto gera na sua vida, porque na hora que você despertou o seu poder, que nada mais é você saber se o caminho que você está caminhando é o seu, é o ideal mesmo. Feitas essas perguntas, você já vai saber se está no caminho certo ou não, né? Se está ou não está no caminho certo. Agora, durante esse processo, durante essa caminhada, vai surgir fatos, vai surgir coisas que vão aparecer do nada, situações, problemas, né? E um monte de coisas e de palavras de outras pessoas, pedras que a gente chama também, né? Um monte de pedras vão se jogar em cima de você, né? Porque prego que se destaca ganha martelada, né? Eu diria o ditado, cachorro morto ninguém chuta, né? E beleza. Então, o que acontece? O impacto que essas coisas geram na nossa vida, nós temos que analisar e avaliar, né? Porque uma coisa é você saber o que aconteceu, outra coisa é você analisar e avaliar tomando as decisões certas, porque tudo tem uma causa e tudo tem uma consequência. Então, quando algo acontece, significa que teve uma causa, e essa causa precisa ser retirada. Se foi algo ruim que aconteceu, né, precisa ser retirada, e se foi algo bom, mas que na hora você não gostou, tal, ok, faz parte, tem uma causa, tem uma consequência. Agora, a entender o impacto, o significado que essa coisa deu para você. Às vezes tem coisas que aparentemente são ruins, né, mas foram boas, foram parte de um processo, como por exemplo uma derrota. Muitas vezes em várias histórias de pessoas de sucesso tiveram derrotas, tiveram momentos que estavam endividados, tiveram momentos que estavam bem lascados, digamos assim, durante a vida, né? Mas essa situação, esse fato que aconteceu na vida da pessoa não trouxe um significado negativo. Pode ter trazido na época, mas ela soube lidar com esse significado negativo. Então, é entender o significado que as coisas geram para você. Tudo vai estar se passando para todo mundo, né? Muitas coisas que acontecem no mundo estão acontecendo igualmente para você, igualmente para as outras ao seu redor. Mas cada um vê esse mesmo fato de uma maneira diferente, assim como a situação do Covid. Muitas pessoas viram isso como o fim do negócio, como o fim do emprego, como o fim da família, como o fim de um monte de coisa. E realmente trouxe o fim, né, para essas pessoas, ou pelo menos para a maioria, né, de quem acreditou que era o fim, realmente teve o fim. Mas
aquelas outras pessoas que buscaram olhar de uma maneira diferente e reagir, uma grande parte delas não foi o fim do negócio, não foi o fim de nada, porque soube trabalhar da maneira correta, analisar, tomar decisões, que não é ficar parado, não é ficar a parte das coisas e ignorar o que está acontecendo, não, você tem que saber das coisas que está acontecendo, obviamente, para tomar decisões, porque decisões são baseadas em fatos, são baseadas em dados, então se você tem dados para tomar decisões, você vai conseguir tomar decisões. Agora, se você não tem dados, não sabe o que está acontecendo, não tem como ter controle das situações, né? O controle está totalmente ligado às coisas que você sabe que existem e ao poder de agir sobre essas determinadas coisas. Às vezes você não pode trocar o fato, está acontecendo isso no mundo, ok, você não pode mudar, sim, você não pode mudar, mas você deve mudar as suas ações perante aquela coisa que está acontecendo. Mas o meu caminho era andar por aqui, né, para chegar lá em São Paulo, digamos. Aí você viu que ali está pegando fogo aquela estrada, você não vai passar por aquela estrada, você vai arranjar outra estrada, ou então você vai esperar um pouquinho, passar o fogo ali para você poder, enfim, vai mudar a rota, mas você vai ter que chegar no mesmo objetivo, só que não por aquele caminho, vai se adaptar, né? Então, quando fatos acontecem, a palavra certa chama-se adaptações, acontecem imprevisto no meio de um caminho, você não tem como planejar, você tem que ir para a batalha, você tem que agir, tem que ir para a estrada, né? E só quando está na estrada que vai saber identificar os problemas que vão aparecendo ao longo do tempo, ao longo do caminhar, né? No meio de uma estrada as coisas surgem e a decisão precisa ser tomada instantaneamente para que você siga um caminho melhor. Então é assim que funciona a nossa vida, a gente tem que tomar decisões instantâneas baseadas nas situações que vierem a acontecer, assim como foi a situação do Covid, né? Muita gente teve que mudar rumo, e quem insistiu no mesmo rumo é como se estivesse vendo a estrada pegando fogo e querendo atravessar o fogo ali, sabendo que tem um grave risco de se queimar e de explodir o carro. Então não se pode fazer loucura, você sabe que está uma situação complicada naquele caminho, é preciso alterar um pouco a rota, mas o destino é o mesmo, né? Você não vai cancelar uma viagem importante, né? Não vai cancelar, você vai buscar de 1001 maneiras para conseguir chegar onde você quer chegar, né? De uma forma ou de outra, você vai mudar as formas, mas não mudar a rota. O que aconteceu também é dois tipos de pessoas, aquelas que preferiram atravessar o fogo, né? E correr o risco de se queimar, sem adaptar, sem buscar uma nova rota, né? Que cismaram, os famosos teimosos, né? Deram cara nas coisas ruins em vez de mudar um pouquinho a rota. E tem outro tipo de pessoa que olhou aquilo ali e simplesmente cancelou a rota, né? Assumiu que era o fim. E aí, realmente foi o fim, foi o que eu acabei de mencionar. Então, a gente tem que saber adaptar-se às situações, aos contextos que acontecem. O impacto, qual o significado do impacto que você leva? Impacto, todo mundo vai sofrer impactos, todo mundo, de diversas situações, impactos físicos, às vezes alguém agride fisicamente, às vezes alguém agride com palavras, às vezes o mercado agride, às vezes o concorrente vai estar agredindo, situações, governo, coisas que não vão estar favoráveis, mas você tem que se adaptar, entender e ver o significado de outra maneira. O significado das coisas são relativas para cada um de nós, então você está ouvindo aqui o que eu estou dizendo, outras pessoas podem estar ouvindo também e vai estar com significados diferentes, né? Natural. Nós temos os nossos próprios significados, as nossas próprias visões de mundo diferenciadas. Ninguém tem a visão igual, né? Então, a mesma coisa que eu estou falando aqui pode ser vista, interpretada de maneiras diferentes, baseadas nas suas crenças, baseadas nas crenças de outras pessoas, né? Então, tenha muita atenção e cuidado quando você vai tomar decisões. Seja analítico, analisa o cenário e tome as melhores decisões baseadas no rumo que você quer, no destino. Então, por isso que é muito importante ter sempre o destino, né? E jamais mude você. Não podemos mudar quem nós somos. A nossa essência nunca pode mudar. Se você está em um caminho onde você não se sente bem, como eu falei aqui, ou então até você se sente bem, mas tem que mudar quem você é. Primeiro, algo está errado, porque a gente não deve mudar quem nós somos, né? A nossa vida, o nosso ser, o jeito que nós somos, as crenças, nós não devemos mudar, só as crenças ruins. Mas os valores, os princípios, nós não devemos mudar. Tudo que atrapalha, sim, você tem que mudar. Crenças negativas, medo, rejeição, né? Necessidade de outra pessoa te aprovar, tudo isso tem que ignorar. Mas os seus princípios e valores nós não devemos substituir, devemos mascarar, ser pessoas falsas, um ambiente que pede que você seja outra pessoa. Então, se naquele ambiente todos querem que você seja
diferente, né, que não seja quem você é, então ali não é o seu caminho, porque não é você que vai ter que se adaptar ao ambiente que nem um camaleão. Não, na nossa vida nós não devemos ser camaleões, se adaptando em ambientes, não, nós devemos encontrar um ambiente melhor para nós, né? E quando o ambiente está ruim, transformar esse ambiente. Muitos dizem ao contrário, não, você tem que se adaptar ao ambiente. Não é se adaptar ao ambiente, é você transformar o ambiente, adaptar as suas ações. As ações a gente tem que adaptar. Mudou, veio o Covid, veio um monte de coisa, então você tem que adaptar as suas ações, mas não é você se transformar, você vai continuar sendo a sua essência, você vai apenas adaptar, vai inovar, vai melhorar, né? E fazer as coisas ao seu redor serem transformadas com base na sua atitude. Então é você que transforma, não você que se muda, né? Não é você que vai trocar de cor, digamos assim, que nem o camaleão faz para se adaptar naquele lugar. Não, você vai sempre estar no local melhor, buscar o melhor local, buscar a melhor rota e não querer transformar o fogo em água, não querer passar por algo que está queimando, né? Achando que você vai se transformar em um homem de aço e não vai se queimar. Você não vai transformar-se em um homem de aço, não, você não tem como fazer isso. Você pode transformar, apagar aquele fogo ali, talvez se tiver essa capacidade, se tiver armamentos suficientes, né? Se tiver ali bomba d'água, enfim, se tiver capacidade de destruir aquilo que está atrapalhando. Mas se você não tem capacidade de destruir aquilo que te impede, então não é você achar que vai se transformar para caber naquela situação, né? Se adaptar. Não, você não vai se adaptar, você vai buscar uma rota nova, vai fazer o cenário mudar completamente, né? Inovar não é bem se adaptar, parece parecido, mas inovar é criar soluções novas. Você está criando algo novo, não está se mudando a sua essência, não. Você não muda a sua essência para caber naquele ambiente, naquele trabalho que você está, naquele negócio. As pessoas querem que você haja diferente, que você seja uma pessoa que não é você, que seja alguém falso, seja alguém com um comportamento que não é o seu próprio comportamento, vestir, digamos, uma máscara, como tem isso, né? Em vários lugares, máscaras, pessoas que máscara, não que eu estou dizendo máscara, né, de botar no rosto, não é isso, dizendo máscara no sentido que as pessoas se mascaram e tentam simular ser de outra maneira pelo ambiente em que elas estão, né? Às vezes a pessoa está numa igreja, digamos, e aquele ambiente pede, né, que ela seja mais tranquila, seja mais amigável, mas ela está botando uma máscara porque ela não é aquela pessoa, então aquele lugar não é para ela, né? Se ela está no ambiente errado, ela tem que melhorar a si mesma, inovar, né? Ou então não é aquele ambiente, não é para ela, enfim, não adianta ser falso, é melhor estar onde você se identifica do que tentar ser alguém que você não é. Uma coisa é você identificou que estava errado, encontrou, né, a direção certa, mudou, ok, né? Mas se você não está bem naquele ambiente, é melhor não estar do que estar de maneira falsa, né? Então, isso é despertar o seu poder. Sempre você vai estar em algum lugar e esse lugar, você precisa identificar qual é esse lugar que vai despertar o seu potencial, que vai ser aquilo que você nasceu para ser, com propósito, com missão, com tudo bem definido, com tudo bem legal. Esse é o poder que há dentro de nós mesmos. Não é nada sobrenatural, não é nada místico, é nada mais, é ser tranquilo, ser alguém que nasceu e que está vivendo o seu propósito, vivendo a identidade. Cada um de nós temos a nossa própria identidade pessoal, os nossos desejos, os nossos sonhos, e nós devemos perseguir eles da melhor maneira possível. E a nossa própria mente, a nossa mente mesmo, que está dentro, né, do nosso cérebro, ela é capaz de muita coisa. E é dito até em estudos, né, que lá por outro lado do mundo, no Oriente, o pessoal usa um pouco a mais, digamos, algumas porcentagens pequenas comparado com aqui, o Brasil, com o Ocidente. Por quê? Porque simplesmente eles focam mais dentro de si mesmo, né? E aqui há muita gente que foca apenas no corpo, apenas na aparência, apenas na ilusão, apenas nas máscaras, e não descobre o poder que há dentro de si. E esse é o poder que mais pode trazer resultado em tudo. Eu quero ter resultado profissionalmente. O que você deve fazer? Buscar o seu poder, buscar ser feliz, buscar ser e estar aonde é o melhor lugar. Mas às vezes a pessoa passa uma vida inteira, sim, a pessoa passa uma vida inteira sem encontrar o lugar certo e vive sempre deprimido. Pessoas que se matam, por quê? Que ela não estava feliz onde andava. Às vezes as pessoas ao redor acham que sim, mas ele estava sempre tão feliz, mas não estava feliz onde estava ali, né? Aconteceu alguma coisa que ele não soube entender, analisar e tomar decisões. Então, situações graves que ocorrem, né, às vezes faz a pessoa, né, ter um sentimento, um significado horrível, mas faz parte das coisas, acontecem bloqueios no meio do caminho, pedras, quando você está na estrada, tudo é possível de acontecer, tudo é possível. Então a gente tem que entender e usar isso ao nosso favor, interpretar da melhor maneira. Tem situações difíceis? Tem situações difíceis, tem sim.
E nós temos que usar sabedoria. Sabedoria, que muita gente fala, sabedoria nada mais é que agir com atitudes certas, analisar calmamente, né? Os mais sábios são as pessoas mais calmas, pessoas mais analíticas, né? Que pensam mais do que falam, enquanto a grande maioria da humanidade, da sociedade, só fala e não pensa, não para analisar, para questionar, para ver qual é o seu poder ali, o que você deve fazer, o que deve orientar as outras pessoas, né? Mas não comandar a vida das outras pessoas. A gente dá dicas, ajudar o próximo, não é dominar, né, e querer controlar as ações de terceiros. Não podemos impor aquilo que a gente acredita para outros, não podemos impor nada, né, daquilo que a gente quer, nem os nossos próprios princípios nós devemos impor, por mais que você ache que os meus princípios estão certos, não devemos impor esses princípios para outras pessoas, porque cada um tem os seus, não é necessário comandar a vida de mais ninguém, só comande a própria vida. Não há tempo para controlar um outro barco, quando você está no seu próprio barco. Você não vai ter como controlar dois, você está no seu. Como é que você vai controlar dois? Não tem cabimento. Você está dirigindo um carro, como é que você vai dirigir dois carros? Não existe, você vai correr risco de bater o seu carro se você quiser olhar e orientar outra pessoa. Ali tem gente até que faz loucuras como essa, né? Mas corre muito mais risco de bater, acidentar-se, quando você está tentando controlar o carro de outra pessoa e não cuida do seu próprio carro, quando está distraído falando com outras pessoas ao lado, no telefone. Então a direção no volante é semelhante à direção na nossa vida. Quando você para ouvir outras pessoas, quando você atende uma ligação, por exemplo, você está correndo sério risco de se bater, né? De causar um acidente e até mesmo de morrer. Então, a nossa vida é assim, é igual quando você está dirigindo, que não podemos ter distrações ao dirigir ou a fazer coisas mais perigosas, ao cortar alguma coisa com a faca, que você tem que tomar muito cuidado para não se distrair, né? Porque uma distração ali pode ser gravíssimo, e outras coisas a gente acha que não, que eu posso ouvir várias opiniões, eu posso estar aqui fazendo muitas coisas. Não, tem que também direcionar o foco, direcionar a atenção, senão não vai sair com qualidade. Por mais que às vezes a gente pense que sim, o foco faz total diferença no resultado. Resultado é sinônimo de foco direcionado, igual quando você faz fogo, né? Já deve ter visto algum filme, algum desenho, né? Desde a infância a gente vê isso, que o fogo é através do foco, né? Lá dentro da história, quando o ser humano fez fogo através das pedras, através do foco com a luz do sol, é o foco. Então o foco ali, a insistência de bater pedras, ou então de focalizar o raio do sol em cima de uma palha, em cima do local certo, depois de analisar corretamente, é que fez o fogo aparecer. Então o fogo é esse poder, né? E para despertar esse poder dentro de si, tem que direcionar foco, tem que direcionar atenção, né? A atenção tem que ser direcionada, porque só com atenção que a gente consegue ter foco nas coisas. Muito simples, muito prático, mas que a maioria das pessoas não sabem ou simplesmente as ignoram, né? Então a verdade é a verdade e não pode ser desligada, não pode ser esquecida, mas muitas vezes é sufocada, né? A verdade é só uma, mas as mentiras são tantas no mundo hoje, as pessoas se preocupam tanto com a vida dos outros e esquecem a própria, esquecem de buscar a verdade e ficam enganadas por mentiras, né? Por coisas que são ditas aí e elas não analisam. Então saber analisar, saber questionar as coisas é importante. Se questionar primeiro, depois questionar as coisas ao seu redor e adaptá-las, não se adaptar, não querer se mudar, não querer ser alguém que você não é, mas adaptar as coisas ao seu redor, buscar a rota certa para você. Se aquele caminho não é a sua rota, se você não está feliz naquele rumo, saia daquele rumo o mais cedo possível. Mas se eu estou feliz, as pessoas ao redor não estão felizes, estão falando para eu sair daquele caminho, aquele caminho não é o certo. Não importa, é o caminho seu, não o caminho da outra pessoa. Então se aquele caminho é o seu, elas não devem estar ali de bagagem no seu navio, se elas não têm o mesmo rumo. Por isso que é importante se juntar das pessoas certas, porque obviamente quando você está junto de outras pessoas que é mais fácil chegar no caminho, né? Então eu já comentei aqui em algum outro episódio do poder do network. Então o network, o mastermind, né? O network é a rede de relacionamentos, o mastermind que é a mente coletiva, com várias pessoas focadas em propósitos semelhantes, é como se estivesse no mesmo navio, com todo mundo ali querendo chegar no destino, no mesmo destino.
aí ok, né? Imagina se você estiver indo uma viagem onde várias pessoas do carro estão querendo ir para destinos diferentes, o condutor vai ficar maluco, sem saber para onde vai, né? Então quando você pega um carro, um Uber que seja, um táxi, você tem que definir, a rota é lá. Se você diz uma coisa, um familiar seu que está do seu lado diz outra, um amigo diz outra, né? Vai ficar confuso, afinal para onde vai, qual é o destino, né? Então tem que ter um destino, tem que ter uma rota clara e deve estar contigo as pessoas que querem ir para o mesmo lugar. Então você vai pegar um táxi, você vai pegar um carro, uma viagem para tal destino, as pessoas que estão ao seu redor, se elas não querem, elas não devem estar junto com você nessa viagem, não devem estar, porque se elas não estão satisfeitas, vai atrapalhar o percurso, né? Então chame para o seu percurso, chame para os seus objetivos as pessoas que também querem chegar lá. Não force ninguém a estar ali dentro, não force ninguém a ir numa viagem que não quer, que elas não querem ir, né? Não force ninguém a ir numa viagem que não quer. E também não saia do seu caminho, da sua rota, porque outras pessoas querem viagens diferentes. Então, se fulano quer viajar em um lugar diferente, né? Viajar aqui é apenas um exemplo, né? Uma comparação, uma metáfora, digamos assim, para comparar o rumo. Então, se fulano quer um rumo diferente na vida e quer que você siga esse mesmo rumo, você não deve aceitar. É a mesma coisa que você também não deve forçar que o rumo dessa outra pessoa seja o mesmo que o seu. Cada um tem o seu próprio rumo e esse é o poder individual. Beleza? Espero que você tenha entendido todos os conceitos que a gente falou aqui, bem prático, bem dinâmico. E como sempre, até o próximo episódio, até o próximo Hora da Ação. Compartilhe com as pessoas que você quer também que tenham resultados extraordinários. Forte abraço e até o próximo episódio, a Hora da Ação.